É, o cara que sabe tudo de interpretação de texto. É isso aí, garota! Ao menos você sabe disso, né? Até porque você sabe tudo de entrelinhas, né? Como é que é? É o quê? Ó, eu sabia que tinha gracinha, garoto. Ó, eu vou te passar um parágrafo, hein? Calma aí, Ludoente. Ó, roda a vinheta, roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje não tem pra ninguém. É língua portuguesa em grande estilo. Mas antes, você já sabe, né? Quer rever algum episódio? Vai lá em tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. E hoje a gente conta com a presença do professor Rômulo Bolivar. Chega mais. Olá! E aí? Obrigado pelo convite. Que isso, a Olá, gente que olá, agradece olá. a presença. Uma coisa fundamental para a língua portuguesa é a coesão, tá certo? Coesão. Coesão, na verdade, é um nome criado para nomear os mecanismos que ajudam na organização do texto. Por exemplo, se você diz assim, eu fui à casa de Pedro. Você tem o eu nomeando uma pessoa, fui, que é uma ação, e a casa de Pedro. Quando você coloca um D ali no meio, você tem um mecanismo de coesão, isso em estrito senso, que está relacionando a casa a Pedro. Ou seja, são os conectivos. Agora, calma. Quando a gente fala em coesão no sentido amplo, eu posso falar de todas as palavras que harmonizam o texto. Aí entra o verbo, a conjugação do verbo. Agora, quando a gente fala de coesão em estrito senso, geralmente a gramática discute mais especificamente na coesão os mecanismos usados para somar uma palavra a outra, ou uma oração a outra, uma frase a outra, é o caso dos conectivos, ou qualquer recurso utilizado no texto para evitar as repetições de palavras. Aí, no caso, tem os pronomes, por exemplo. Geralmente, quando a gente estuda coesão, a gente também estuda coerência, que são coisas diferentes, né, professor? Sim, sim. Na verdade, a coesão é uma instância material, ela é mais concreta. E a coerência é uma instância abstrata. É como se eu dissesse assim, eu estou preparando aqui um cachorro quente e o cheiro está muito bom. Então, aquele cachorro quente seria a coesão, como eu organizo o texto, e a percepção que nós temos daquele cachorro quente ou daquele texto vai ser a coerência. E quais são os principais elementos da coesão? São os pronomes e os conectivos. Existem vários tipos de coesão, coesão referencial, sequencial. Agora, quando a gente fala em estrito senso, né, como a gramática organiza em coesão textual, a gente lida com coesão sequencial, coesão referencial, para a produção do texto as principais são essas, há outras, e aí a gente lida com os mecanismos de substituição, que é pronome, e conectivo, que é a sequência. E por que esse tema é tão importante para o Enem, professor? Eu posso ir ao quadro para responder essa pergunta? Com certeza, bora! Os mecanismos de coesão que se relacionam à coerência, eles mostram, por exemplo, o certo tipo de intimidade que o falante tem com a sua língua. Acontece o seguinte, quando a gente estuda a gramática e significação das palavras, existe uma coisa chamada significação lexical e significação gramatical. Como assim? Se eu escrevo, por exemplo, aqui, casa de Pedro, se eu peço a você, desenhe casa, por favor, você é capaz de desenhar ou apontar casa na realidade. Desenha Pedro, por favor, você pode imaginar um Pedro ou desenhar algum tipo de Pedro. Essa preposição aqui, ou essa palavra aqui, todo mundo entendeu o que é, mas ela não tem uma imagem na realidade. Ela é o nosso sentimento de intimidade em relação à língua. Então, casa tem uma significação lexical, Pedro tem uma significação lexical e esse D aqui, que organiza os dois materializando uma ideia de posse, tem uma significação gramatical. Então, retomando, por que é tão importante no Enem estudar coesão? Porque estudar coesão ou verificar coesão é verificar o grau de intimidade que aquele candidato tem com a cultura da língua. E aí, partiu questão? Partiu questão. Bota aí na tela, por favor. Questão 96 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Então vamos lá. Da timidez. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai
tanta atenção. Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico, só alguém que se acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos. Multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos e 2 ouvidos. 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho e um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Texto maravilhoso de Veríssimo. Eu sempre digo o seguinte: recebeu a prova, não comece pela leitura do texto. Leia primeiro o enunciado. Dependendo do enunciado, talvez você não precise ler o texto. Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, o que é estratégia de progressão textual? Todo texto precisa crescer, evoluir sobre um determinado tema. Só que é difícil a gente se manter falando sobre o mesmo tema, ou seja, progredir esse texto sem repetir palavras, sem desorganizar, sem se auto-repetir, repetir seus argumentos. Então, tudo que a gente usa de mecanismo de organização no texto para se manter falando sobre o mesmo tema, fazendo o texto crescer sem se repetir, isso é mecanismo de progressão textual. A ideia tem que ser retomada, mas as palavras não podem ser repetidas. Identifica-se o emprego de elementos conectores. Então, a questão já lançou um foco sobre os conectores, que alguns chamam de conectivos. Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacados em. Então, quando ele fala de elementos com noções diferentes, ele tem 2 orações, cada oração tem um conectivo, e ele quer saber a opção em que esses 2 conectivos materializam uma ideia semelhante. Ele não fala igual, até porque o mesmo conectivo empregado em frases diferentes, ele pode materializar ideias diferentes. Então, nesse sentido, ainda que eu não tivesse lido o texto, a mim bastaria perceber pela leitura das frases qual é o sentido que cada conector desse tem. Então, vamos lá. Se ficou notório por ser tímido, se ficou notório, o se é condicional. Então tem que se explicar. Esse tem que se explicar não é o mesmo se da condição. Tem que se explicar, ele tem que explicar a si mesmo. Sim. Então esses 2 se's aí não têm noção semelhante. Aí eu vou para B. Então tem que se explicar. Esse então equivale a logo, portanto, sendo assim. Então este então ele dá uma ideia de conclusão, de algo óbvio. Aí, continuando, eu digo, quando as estrelas virarem pó. O quando já é um marcador temporal. É um advérbio ali empregado como uma conjunção temporal. Então, eu tenho conclusão em um e tempo no outro. Não é a mesma noção. C. Ficou notório, apesar de ser tímido, apesar de marca uma ideia de oposição. E mais isto não é vantagem. O mais também marca a oposição. Sim. Comeu, mas não gostou. Comprou, mas não gastou. Vou continuar. Um estratagema para ser notado. Esse para aí dá a ideia de finalidade, a fim de ser notado. E ao lado eu tenho tão secreto que nem ele sabe. Quando eu digo ele é tão alto que bate a cabeça no teto, ela se esforçou tanto que passou em primeiro lugar, o tão que, tanto que, tamanho que, são estruturas típicas da chamada consecutiva, da consequência. Então esse que ali, ele materializa uma ideia de consequência. Na letra D, a gente tem finalidade na primeira e tem consequência na segunda. Na E eu tenho como, no paradoxo,
psicanalítico, esse como dá uma ideia de oposição, e eu tenho porquê só ele acha. Esse porquê está materializando ali uma ideia de explicação ou causa, dependendo da leitura do texto. O que vai acontecer aqui? Todas as ideias são bastante diferentes. Entretanto, na letra C, eu tenho duas marcas diferentes de oposição. Apesar de, que é uma oposição concessiva, e o mais, que é uma oposição adversativa. Qual é a diferença entre as duas? No apesar de, é uma oposição que aparece nas orações concessivas, é uma oração que pode ser invertida. Se eu digo assim, apesar de estar com fome, comeu novamente. A ideia de oposição, ela veio para o começo da frase. Eu não posso fazer isso com o mais. Ela comeu novamente, mas não estava com fome. Eu não posso começar a frase, mas não estava com fome. Ou seja, as duas materializam a ideia de oposição, sendo que uma é a oposição ligada à coordenada, essa que não se inverte, e a outra é uma oposição ligada às subordinadas, que tem essa possibilidade de inversão. Existe toda uma complexidade maior aí, mas só em perceber que nas duas tem oposição, você não precisaria ter lido o texto e responderia com tranquilidade. Perfeito. Então, opção C, gabarito. C de casa. Professor, como é que se treina a coesão? Escrevendo, praticando e estudando. Estudando como? Primeiro, é bom que o aluno conheça o grupo ou os grupos de conectivos. As orações coordenadas têm o seu grupo, as orações subordinadas têm o seu grupo. Depois de conhecer, ele deve ser apresentado a bons textos que têm boa articulação. Depois é bom produzir bastantes textos com acompanhamento do professor e resolver o máximo possível de questões. Bora falar de um outro assunto super importante para a prova? Sim. Interpretação de texto, super importante, concorda? E que tem ligação direta com o assunto da coesão. Exatamente. Bom, e para entender e interpretar bem o texto, na verdade, a gente precisa conhecer o contexto. Vem cá, contexto e entrelinhas ali é a mesma coisa? Não, não é. Na verdade, quando a gente fala em entrelinhas, na verdade está citando mais uma coisa que em linguística a gente chama de cotexto. Então, cotexto são os elementos que estão presentes no texto. Ah, ela falou, mas ela quis dizer aquilo. Então, eu falo de pressuposto, de subentendido. Quando eu falo em contexto, eu estou falando das relações externas àquele texto. Como assim? Eu estou aqui escrevendo uma carta dizendo assim, mãe, o mês ainda não acabou, mas o meu dinheiro sim. Ali nas entrelinhas, nas palavras, eu estou dizendo para minha mãe que eu quero dinheiro, não é isso? Isso é entrelinha, isso é cotexto. Agora, qual é o contexto? O contexto sou eu, com a caneta na mão, escrevendo. Então, isso é contexto, é o que está fora do texto. Recapitula pra gente o passo a passo para interpretar um texto? Podemos ir ao quadro novamente? Com certeza. Então, vamos lá. Bora. Primeiro passo, nunca comece no texto, comece sempre no enunciado. O enunciado vai dizer o grau de gravidade daquele texto. Por quê? Preste muito bem atenção. Quando o aluno lê o texto, não interpreta, aliás, não interessa, na verdade, nem a interpretação do autor original do texto, nem a interpretação do aluno que está fazendo a prova. O que interessa, de fato, é a interpretação da banca. E como é que eu vou adivinhar o pensamento da banca? Eu não tenho que adivinhar, mas eu posso me aproximar dele. Então, li o enunciado, às vezes vem lá no enunciado. O pensamento do autor, de acordo com o que o autor entendeu, não é o autor entendeu, é o que a banca pensa que o autor entendeu. E aí você lê as alternativas e você descobre, você faz uma releitura do texto. Segundo, vou ler o texto. Aí a estratégia já está aqui, lê uma vez o texto sem conhecer as alternativas e ler a segunda vez o texto já tendo conhecido as alternativas. Então, recapitulando, caso não tenha ficado claro. Primeiro eu leio o comando, que é o enunciado. Aí, nesse enunciado aqui, eu vou ter que ler o texto. Então, você lê uma vez o texto aqui. Depois você vem ler as alternativas e agora você vai fazer a segunda leitura, que é após as alternativas. Isso melhora a velocidade de leitura. Isso é a estratégia aqui. É claro que ler muito aumenta o poder de interpretação. É claro que
que ver filme legendado, em vez de se entregar para a dublagem, melhora a capacidade de leitura e a velocidade de leitura. Agora, para a hora da prova, o texto já está na mão, você não fez nada disso, esta aqui é uma boa estratégia. Cheguei ao texto, é importante você conhecer, e a gente já conhece, as conjunções. Saber o mais que marca oposição, o para, o a fim de. Isso já é uma ideia prévia que vai ser lançada ali e que a banca usa muito. Então, por exemplo, a banca de pergunta em questões de interpretação. No último parágrafo, o autor apresenta uma oposição, uma conclusão, uma retificação. Enfim, às vezes, isso tudo se responde pelo conectivo que o autor iniciou o parágrafo. Se ele inicia o parágrafo assim, olha, apesar disso, você já sabe que aquele parágrafo materializa uma ideia de oposição. Se ele começou assim, portanto, você nem leu, mas já sabe que aquele parágrafo manifesta uma ideia de conclusão. Então, fazer uma leitura com atenção aos conectivos e outra leitura com foco no próprio tema. Então, eu vou colocar aqui foco nos conectivos e foco em como ele se relaciona com o tema. Ou seja, os argumentos, os exemplos, tudo que ele traz para comprovar o ponto de vista dele. Perfeito. Então, bora ver na prática, professor, a estratégia? Vamos lá, vamos lá. Tá aí na tela a questão 114 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor. Telecommuting redefine o tradicional entendimento sobre o espaço de trabalho. Atualmente, as organizações estão se focando em novos valores, tais como inovações, satisfação, responsabilidades, resultados e ambiente de trabalho familiar. Já posso parar para fazer o comentário. Se eu estou lendo o texto, eu tenho que primeiro identificar o tema. Esse texto fala sobre o quê? Ele fala sobre o tal do telecommuting. Você não é obrigado a saber o que é, mas o que o texto defende? Redefine o tradicional entendimento sobre espaço do trabalho. Este é o cerne do texto. E aí eu continuo. Atualmente, as organizações estão focando em novos valores, inovações, satisfação, responsabilidades. Agora ele vai tecer toda uma rede de argumentação para comprovar a visão dele sobre isso. Aí a gente continua. A alternativa do telecommuting complementa esses princípios e oferece flexibilidade aos patrões e empregados. É um conceito novo que a cada dia ganha mais força ao redor do mundo. Grandes empresas escolheram o trabalho de telecommuting pelas facilidades que ele gera para o empregador. A implantação do telecommuting determina regras para se trabalhar em casa em dias específicos da semana e nos demais dias trabalhar no escritório. O local de trabalho pode ser a casa ou, temporariamente, por motivo de viagem, outros escritórios. Muito interessante o texto, um texto expositivo, e Ferreira Júnior usa um recurso de coesão que é a reiteração. A reiteração tem a ver com o indivíduo, na hora de comprovar um determinado ponto de vista, ele repetir a mesma palavra, só que cada vez que ele repete, ele insere informações novas. Isso serve porque isso aqui não é uma redação do Enem. Numa redação do Enem, o ideal é não fazer essa quantidade de repetição do termo tema, que é o tal do telecommuting. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Comando da questão. Com o advento das novas tecnologias, a sociedade tem vivenciado mudanças de paradigmas em vários setores. Então, o interesse da questão é sobre mudança de paradigma. O que mudou? Nesse sentido, o telecommuting traz novidades para o mundo do trabalho, porque proporciona prioritariamente o quê? Letra A. Aumento da produtividade do empregado. Então, o texto não foca em aumento de produtividade, não é isso. Ele fala sobre aumento de possibilidades de realização do trabalho. Agora, não há interesse na quantidade de resultado obtida, pelo menos não é explícito. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional do trabalhador. Esse também não é o foco. Não há uma preocupação ali simplesmente do bem-estar pelo bem-estar. Fortalecimento da relação entre o empregador e o empregado. O texto poderia até dizer isso, mas não é a novidade que ele está trazendo ali como foco. Participação do profissional nas decisões da organização. Isso extrapola
extrapola o texto, né? O texto não se refere a esse tipo de postura. Na letra E, maleabilidade dos locais de atuação do profissional da empresa. E aí, é o que eu falei, eu tenho tudo isso aqui em dúvida, porque tudo isso pode acontecer, mas eu tenho que achar não só aquilo que é verdade na vida, mas no texto. Eu releio o texto, na primeira linha eu já tenho. Telecommuting redefine o tradicional entendimento sobre espaço do trabalho. Resposta certa, letra E, de português é fácil demais. Ou letra E, como dizem em algumas regiões do Brasil. Tudo isso que a gente conversou hoje é fundamental para a gente mandar bem na redação, tá certo? Certíssimo. Na grade de correção do Enem, publicada pelo INEP, a gente tem a competência 4, que visa verificar o grau de coesão e coerência do texto do aluno. Aí, o que essa competência 4 verifica? Primeiro, se há frases soltas no texto, desconectadas ali do parágrafo, apesar de estar dentro do tema, ela não se amarra às outras frases que estão ao lado. Por exemplo, nesse sentido, apesar disso, portanto. O conectivo é como se fosse um cimento que une uma informação à outra. Na competência 4, verifica-se basicamente se o candidato repete ou não repete palavras, como ele repete palavras no seu texto ou como ele não repete, a criatividade que ele tem para fazer uma substituição no texto e o conectivo que ele usa para mudar de um parágrafo para o outro e para encadear as frases dentro do texto. Vale lembrar o seguinte, na hora de escrever, usar conectivo é como dar seta para dirigir. Eu peguei um carro, eu estou dirigindo, eu posso passar a marcha, diminuir a marcha, virar numa curva. Você vê que eu estou trabalhando no carro manual ainda, né? Isso aí. Você vê que eu não trabalho no automático, não. Eu reduzi a marcha e eu entrei naquela curva. Se eu tiver alguém perto de mim, eu posso causar um acidente. Alguém pode achar que eu ia continuar e eu resolvi virar. Agora, se antes de fazer a curva eu vou piscando um alerta, todo mundo que está em volta já percebe a minha intenção ao dirigir. Sim. O conectivo, ele materializa no texto a intenção comunicativa. Eu falei, terminei o parágrafo. Na hora de começar o outro, eu começo assim, olha, entretanto, vírgula, o indivíduo... Aí eu dei seta. O indivíduo já sabe, olha, ele não vai continuar elogiando, agora ele vai falar mal. Ele vai falar do aspecto negativo. Ou Percebeu? o contrário, Ou o contrário, né? Além disso, enfim, o cara começou com além disso, você sabe que ele continua reto, na mesma intenção argumentativa. Então é muito importante, porque você torna a sua leitura mais segura, mais previsível. Isso é muito valorizado pelo INEP. Portanto, chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Vamos começar com uma pergunta que é tipo assim: o que você acha da palavra tipo como mecanismo de coesão? Tipo, quando eu tô pensando nessa pergunta. Para escrita, batalha espiritual travada e perdida. Porque não pode usar o tipo? Não. Para falar é natural. Tipo, o e, o né. Para escrever, a escrita é um registro que não aceita esse tipo aí e ele vai ser apenado. Se o candidato usar isso, vai perder ponto. Coesão tem a ver com conexão de ideias. Sim. Quando eu me conecto no chat para trocar uma ideia, então pode-se dizer que é uma coesão virtual. Pode. Agora tem que ver se essa coesão vai ter coerência ou não, né? Se às vezes você estabelece uma coesão com alguém que não tem nada a ver com você, vai ficar uma coesão meio incoerente. Esse texto não vai nascer muito bem. Agora, se você se conecta com alguém que é super afim com as suas ideias e tal, tem um pensamento aí fluido no mesmo sentido que o seu, aí vai ter uma boa coesão, uma boa conexão, vai ter coerência na escolha e o texto vai ser fluido e maravilhoso. Aí quando tá tudo maravilhoso, cai o Wi-Fi. E aí você perde a coesão. Qual foi o mecanismo de coesão mais doido que você já viu em uso? Foi um uso de um estrangeiro, eu não vou lembrar agora. O estrangeiro perguntou, que palavra é essa? Tipo, inenhe. Ah, você vai falar, e nem eu. Aí, o que é inenhe? Inenhe? Você vai à festa. Ele, o que é o inenhe? O inenhe? Não, porque tem o eu e o vai à festa. E o inenhe? E nem eu. Aí ele achou que o inenhe era inenhe, achou que era um conectivo. Isso aí foi uma coesão que não existe na nossa língua, mas falando parece que tem, né? Coesão aí, né? Esse foi Rômulo Bolivar no nosso Momento Pop Prof. Professor, mais uma dica pra galera que quer mandar bem em coesão e interpretação de texto, assim, pra fechar.
Então, parece meio clichê, mas a questão da leitura é essencial. Mais até do que ficar decorando listinha de conectivo e de conjunção. Ler textos literários e textos não literários. Ler textos jornalísticos, textos de revista. Por quê? Isso faz com que o candidato perceba como, num jornal, um repórter, um jornalista apresenta uma notícia ou depois ele critica, ele defende um ponto de vista. E tem o percurso educativo, o endereço tá na tela, tvescola.org.br/percursos. Vai lá, dá uma olhadinha. Professor, muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado você pelo Valeu, convite. viu? Posso mandar um abraço? Com Um certeza. abraço para todos os meus alunos e qualquer coisa eu tô lá no Instagram, no @Rômulo Bolivar Oficial. É isso, Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima. Tchau, tchau. Selfie. Tirando a selfie.